Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa sexta aula e como eu passei a programação para vocês, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre os desafios para a educação dos surdos e dos deficientes visuais, tá? Uma curiosidade muito legal, eu fiz, né? O Enem de 2017, eu não sei se alguém que tá me assistindo fez e lembra, mas o tema, né, do Enem de 2017, gente, foi justamente esse tema, não dos deficientes visuais, mas sim dos surdos, né? O tema do Enem de 2017, gente, era os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Eu fiz, eu nem lembro o que eu coloquei na redação, mas eu fiz, né, esse Enem de 2017. Eu achei um tema muito legal, inclusive agora que eu parei pra pensar que foi esse tema, né, que eu lembrei, porque na hora que fui fazer minha programação, né, das aulas, eu coloquei isso aí porque eu acho legal, né, esse tema. E além dos surdos também, né, os desafios que é para a educação dos deficientes visuais também. E nossa, eu achei um tema muito legal. E depois que eu fui lembrar, né, que foi o tema do Enem que eu fiz. Olha só pra vocês verem, né, que legal. essa curiosidade. E se alguém aí que tá me assistindo fez esse Enem, né, de 2017, se quiser colocar pra mim o que vocês falaram na redação, eu vou achar muito legal, viu? Enfim. Então, como essa aula vai ser sobre os desafios para a educação de surdos e deficientes visuais, né, a gente precisa entender um pouco sobre como que foi a história, né, das pessoas surdas, das pessoas com deficiências visuais, né, até hoje. A gente tem que entender, né. Das pessoas com deficiências visuais, eu acho que eu já comentei um pouco, né, sobre elas na primeira aula. Então, eu não vou entrar muito, né, nesse assunto sobre a história, mas eu vou falar um pouco sobre como que foi, né? E pra gente tá por dentro, entender um pouco, enfim. Aí no final do vídeo eu vou deixar uma reportagem muito legal da TV Brasil, que eu assisti aqui, né, conforme fui pesquisando as coisas. Eu achei muito legal. A reportagem fala sobre o Dia do Surdo, né? Mas também eles falam sobre os desafios que as pessoas com deficiência visual e os surdos, os desafios que eles possuem, né? Os desafios que eles enfrentam no dia a dia. Eu achei muito legal, então eu vou colocar aqui pra vocês no final, pra vocês assistirem. Caso eu não consiga colocar aqui, né, porque eu não sei se o YouTube tem esses negócios aí de direito autoral, enfim, eu deixo o link pra vocês verem, que eu achei muito legal, de verdade. Então eu vou falar primeiro sobre, né, como que foi a história das pessoas surdas, né, as pessoas dos surdos, e depois eu vou falar sobre as pessoas com deficiência visual, tá bom? Bom, vamos lá. E mais uma coisa, o meu cachorrinho tá aqui, então se vocês verem ele passando por aí, ignorem. Enfim, vamos lá. Bom, gente, as pessoas surdas, elas foram recorrentemente excluídas do convívio social durante séculos, assim como outras pessoas portadoras, né? Assim como as pessoas portadoras de deficiência, né? As pessoas com deficiência. Então, elas foram excluídas da sociedade por muitos anos, por séculos, né? Essa atitude, né, delas serem excluídas da sociedade, partia da ideia de que sem a linguagem oral não era desenvolvido o pensamento. Então, as pessoas excluíam essas pessoas surdas da sociedade porque elas acreditavam que sem a linguagem oral, sem a pessoa conseguir falar, ela não tinha capacidade de desenvolver o pensamento, então ela não pensava. Eles viam os surdos como uma pessoa que não pensava, porque assim, pelo simples fato dela não falar. Então, eles achavam que para a pessoa poder ter o pensamento, poder pensar, ela tinha que ter a linguagem oral, tá? Ou seja, então eles achavam que quem não escuta não fala e quem não fala não pensa, entendeu? Era isso. Então, por isso, né, sendo assim, por esses motivos, né, eles eram privados da educação básica, porque eles não escutavam e quem não escuta não fala e quem não fala não pensa. Eles pensavam assim, então por isso que eles não eram incluídos na educação básica, né? Essa ideia, ela se estendia à questão religiosa, porque para a Igreja Católica, os surdos eles não podiam se salvar
por não conseguirem confessar seus pecados. E mulheres e homens com surdez não podiam receber herança familiar ou se casar. Olha só que triste, gente. Né? Mais uma vez, a Igreja Católica, como quem viu a primeira aula toda viu, né? Que eu falei que a história da pessoa com deficiência, ela foi muito triste e a Igreja Católica teve uma participação nisso também, né? Enfim, a igreja via que os surdos não podiam se salvar, né? Porque não podiam confessar seus pecados, pelo fato de eles não conseguirem falar. Já no século XVII, surgiram as primeiras escolas, né? As escolas de surdos na Europa, mudando parcialmente esse contexto todo. No Brasil, ainda foi demorado mais um tempo, né, para surgir as primeiras escolas. O Imperial Instituto de Surdos Mudos, hoje é chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar mais sobre isso. Esse instituto foi fundado em 1857, no Rio de Janeiro. E ao longo da jornada educacional de surdos, 3 correntes metodológicas ou filosóficas se destacam. São elas o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. O bilinguismo é o utilizado hoje. Eu vou explicar para vocês o que é o oralismo. Bom, gente, o oralismo ele é um modelo clínico que parte do pressuposto que a surdez é uma deficiência que deve ser minimizada pelo estímulo auditivo, o equivalente a reabilitar para a normalidade. Defendido no Congresso Internacional de Educação de Surdos em Milão, na Itália, em 1880, o método propunha desenvolver a fala em pessoas surdas, ou seja, eles queriam que as pessoas surdas elas falassem, então eles tentavam trabalhar a oralidade delas, né? Tentavam estimular, né, a fala, fazer com que elas falassem. Então, o Congresso contou com a presença de muitos ouvintes, né, os que não são surdos. A partir desse evento, foi adotado o oralismo como forma de ensino para surdos. Contudo, a linguagem de sinais, que já estava em desenvolvimento antes disso, foi proibida em escolas de alguns países. Então, nesse período, era somente o oralismo. Né? O oralismo era a única forma de ensino para os surdos, para todos os surdos. E não podia usar a linguagem de sinais, que nessa época já estava sendo estudada. Né? Já está em desenvolvimento. Então, ela foi proibida em algumas escolas, né? Em diferentes países. Então, era só usado o oralismo, que é o jeito, né, de você reabilitar a pessoa surda para que ela fale, né, para que ela possa desenvolver a fala. Isso é o oralismo. Então, e a linguagem de sinais, ela foi proibida em alguns países, por mais que, né, ela estivesse em fase de desenvolvimento. Uma das primeiras medidas implementadas foi obrigar que os alunos sentassem sobre as próprias mãos durante a aula. Por quê? Para eles não usarem a linguagem de sinais, para que eles pudessem desenvolver sua fala. Então eles eram obrigados a sentar em cima de suas mãos. Por quê? Porque como o surdo ele não consegue se comunicar pela fala, ele tentava se comunicar do jeito dele com as mãos, né, com os sinais. E para eles não conseguirem se comunicar, não tentarem se comunicar com sinais, eles eram obrigados a sentar em cima de suas mãos, tá? Para poder ser trabalhado esse oralismo, né, da época. O método oralista, ele foi aplicado por mais de 100 anos e resultou em vários surdos analfabetos, né, que foi marcado pela violência simbólica institucional. Então, esse foi um método que não foi utilizado por 100 anos, mas que não foi, né, não obteve um resultado bom, porque o resultado foi vários surdos analfabetos, né, então foi marcado por essa violência simbólica, né, que eles eram obrigados a fazer essas coisas que eu falei. Bom, né, outra corrente metodológica é a comunicação total, porque são 3, né, que eu falei, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. O bilinguismo é o que a gente usa hoje, daqui a pouco eu falo pra vocês sobre o que é, tá? A comunicação total. O que é? Esse método, ele consistia em usar qualquer que fosse a forma para resgatar a comunicação de pessoas surdas. Então, eles usavam qualquer forma, gente, qualquer forma que pudesse ajudar os surdos a se comunicarem, ele era usado,
né? Então esse método consistia em usar qualquer que fosse a forma para resgatar a comunicação de pessoas surdas, porque já que no oralismo eles eram obrigados a sentar em suas mãos para não poderem utilizar essa linguagem de sinais, né? Movimentar para eles tentarem se comunicar. Na comunicação total, né, o nome já fala comunicação total, usava qualquer forma para o surdo poder se comunicar. Então eram usadas as mímicas, os gestos, a linguagem de sinais e também a leitura labial. Esse método não era contraposto ao oralismo, mas ele era utilizado de forma complementar. Então ele foi complementado ao oralismo, tá? Claro que foi melhorado em alguns aspectos, né? Porque no oralismo as pessoas tinham que sentar em cima de suas mãos durante as aulas, então mudou algumas coisas. Então essa comunicação total andou junto com o oralismo, ao mesmo tempo que eles tentavam desenvolver a fala nas pessoas surdas, eles também usavam qualquer que fosse a forma, né, para resgatar essa comunicação das pessoas. Então as mímicas, os gestos, também era trabalhada a linguagem de sinais e também a leitura labial. A comunicação total também não foi suficientemente efetiva, uma vez que fazia uso da oralidade junto aos demais tipos de comunicação de forma simultânea, né? Como eu falei. Como a fala e a linguagem de sinais eram línguas distintas, o uso combinado das duas dificultava o processo de aprendizagem. Porque confundia muito, né? O surdo, como que ele ia conseguir tentar falar, tentar desenvolver a fala e ao mesmo tempo se comunicar por gestos ou por mímicas ou língua de sinais. Então eram línguas opostas, né? Eram gestos, eram formas opostas, então não tinha como, então não foi eficaz. E agora o bilinguismo, né? O que é o bilinguismo? É uma bilíngue, né? Você fala duas línguas. Então o bilinguismo ele promove o aprendizado através de duas línguas, que é a língua portuguesa, que é a escrita, né? Nossa língua, e a língua brasileira de sinais, a Libras. Então, esse foi o canal, o método mais utilizado e é utilizado até hoje, né? Vocês sabem. Então, esse canal é o canal visual, né? Que é extremamente valorizado na educação dos surdos por esse método, porque dá ênfase a Libras como língua que possui características próprias. Então, a Libras, ela é uma língua, assim como a língua portuguesa. Então, essas duas línguas são trabalhadas com a pessoa surda, tá? Então, esse é o método que tá até hoje, né? E é um método muito eficaz que os surdos conseguiram aprender a escrever, né? E conseguiram se comunicar com as pessoas, com a Libras. Então é muito interessante, é muito bom. E no bilinguismo, primeiro os surdos eles adquirem a língua de sinais, né? Que é a forma deles se comunicarem, e depois eles aprendem o português na modalidade de escrita. Então eles aprendem a escrever a língua portuguesa e depois eles aprendem a língua de sinais. E agora, quais são os desafios para a formação educacional dos surdos, que também foi o tema do Enem de 2017, como eu falei para vocês, né? Bom, gente, são vários desafios, né? Um deles é que os professores a maioria dos professores eles não sabem Libras, né? Não sabem se comunicar com um aluno surdo, por exemplo. Eles, né? A Libras ela é disciplina obrigatória nos cursos de formação dos professores desde 2005. Mas mesmo assim, muitos professores não sabem, né? Não sabem como que se comunica com o surdo, não sabe a Libras, não sabe, né? Como se comunicar, como trabalhar com um aluno que é deficiente auditivo, né? E, bom, nós sabemos que o reconhecimento da língua de sinais como língua natural da comunidade surda é um grande avanço, né? Então, a língua de sinais ela é uma língua natural da comunidade surda. E a gente saber disso já é um grande avanço, né? Mas mesmo assim, tem muitos desafios ainda, né? Para a formação educacional dos surdos. Contudo, a educação formal nos moldes do bilinguismo, que é aquela forma que eu falei para vocês, que trabalha as duas línguas, a língua portuguesa e a Libras, não é garantia de acesso ao ensino superior ou a uma formação profissional de qualidade. Um dos desafios, como eu falei, que é o preparo dos professores, os professores não estão preparados, né,
para lidarem com os alunos surdos, né? Então, o que é importante? Que a necessidade de preparo dos atuais e futuros professores é urgente. Então, tem a lei, né, que obriga que tenha Libras no currículo de formação superior. Então, quem faz, por exemplo, eu já tive matéria de Libras, acho que vocês já tiveram também. Eu faço pedagogia e já tive matéria de Libras na minha faculdade, né? Mas é necessário preparar, né, os professores e os futuros professores também, nós que somos estudantes. Então é necessário, é muito importante a gente incluir, né? E essa disciplina, gente, também, ela devia ser obrigatória em todos os cursos de ensino superior, porque ela é obrigatória só no primeiro, né, no inicial, mas é necessário também que ela seja incluída na pós-graduação, mestrado, doutorado, e para que assim a inclusão ela seja efetiva em todos os níveis de ensino, né, como de fato é a proposta da educação inclusiva, como eu já falei com vocês. Porque também, além do aluno surdo, a gente tem o outro público-alvo, né, que é da educação especial, tantas outras deficiências que dependem do ensino superior minimamente preparado. Então, gente, é muito interessante que todos nós, professores, futuros professores, nós sabemos o que é a Libras, como se comunicar com um aluno surdo, sabe? É importante a gente conhecer a Libras, estudar Libras, porque é uma outra língua e é importante a gente, né, conhecer mais. Então, um dos desafios é esse, gente, é o preparo dos professores ao lidarem com os alunos surdos, né? E também, poxa, eu acho que seria muito interessante os alunos também em volta. Eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que tinha também que a matéria de Libras tinha que ser incluída para todo mundo aprender na educação básica, sabe? Eu acho que desde pequenininho, assim, os alunos já deviam aprender Libras, sabe? Porque é uma coisa muito importante pra gente se comunicar. Poxa, é outra língua, a gente aprende inglês, a gente aprende espanhol. E por que não a Libras, né? Bom, essas pessoas, os surdos, eles sofrem diariamente, né, com a escassez de materiais didáticos adaptados e também com a insuficiente formação de profissionais, né, como eu falei pra vocês. E que muitas vezes esses profissionais eles são incapazes de oferecer uma educação em Libras. Além disso, grande parte dos brasileiros desconhece tais legislações. Gente, tem várias leis que promovem, né, a Libras, inclusive a lei, depois eu vou ler pra vocês, né, que é a lei 10.436, gente, eu já tava esquecendo. Essa lei é sobre a Libras, né, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. E ela é de 2002, como eu falei pra vocês, essa é a lei de 2002, né, é a lei 10.436 de 2002. Eu vou tentar ler ela aqui pra vocês entenderem um pouco, né, mas enfim. Então, o desconhecimento dessas legislações é o que dificulta também, né? É o que dificulta a inclusão plena dos deficientes auditivos, né? E é um grande desafio. E também uma grande dificuldade é a inserção dos surdos no mercado de trabalho, né? Devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito à sociedade brasileira, né? O preconceito, assim, vai diminuindo, a gente tá que já diminuiu bastante, a gente vê bastante, né, inclusão no mercado de trabalho, mas mesmo assim, né, ainda tem gente que... Enfim, gente, essa foi a história dos surdos. Tem muitos desafios enfrentados por eles hoje, tanto em recursos quanto a formação de professores. Os professores não sabem como lidar, como trabalhar com o aluno surdo, não sabem como se comunicar, não conhecem as leis. Então esses são os desafios que os surdos enfrentam no processo de educação que eles têm. E agora a gente vai falar sobre os deficientes visuais. Vou falar aqui sobre a história primeiro, mas a história da educação para deficientes visuais, e depois um pouco dos desafios, né? E eu vou querer ler a lei para vocês ainda, a lei das Libras, né? Que é a lei 10.436. E agora um pouco da história da educação dos deficientes visuais. Bom, gente,
A primeira escola para cegos, ela foi fundada em Paris em 1784 por Valentin Hauby. Eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas depois, se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisadinha. E um de seus discípulos, né, do Valentin Hauby, um de seus discípulos foi quem, gente? Louis Braille. Braille, vocês já vão saber quem que é, né? Do que é o Braille. Louis Braille, ele perdeu a visão aos 3 anos de idade, né? Por conta de uma infecção. E o Louis Braille, gente, ele criou o sistema de leitura tátil, que depois eu vou falar pra vocês, que é o sistema Braille, que vocês já devem conhecer, né? Pelo nome a gente já sabe. Bom, ele perdeu a visão aos 3 anos de idade e criou um sistema de leitura tátil, né? Que além das letras tinha também números e notações musicais. Olha só que legal. Tinha até as notas musicais. Ele que criou, Louis Braille. Com o impulso dado pelo sistema Braille, surgiram na Europa diversas escolas para cegos, algumas notáveis, como a inglesa St. Dunstan, que dava ênfase aos aspectos psicológicos dos alunos, e depois seguiu-se a criação nas escolas públicas de classes especiais para crianças cegas, a primeira das quais foi fundada nos Estados Unidos em 1900. A Perkins School de Boston conseguiu um efeito extraordinário com a educação primorosa de Helen Keller, cega, surda e muda. Aos 19 meses de idade, conseguiu graduação superior e escreveu diversos livros sobre a educação de pessoas com deficiências. Olha só que legal, gente. Então, depois eu deixo o nome aqui pra vocês, Helen Keller. Ela é cega, surda e muda desde os 19 meses de idade. E ela conseguiu graduação superior e ainda escreveu diversos livros sobre a educação de pessoas com deficiência. Depois eu deixo o nome aqui pra vocês. Bom, a Unesco, ela participou ativamente do esforço para a unificação do sistema Braille e difusão de material didático, né, para as pessoas com deficiência. Então a Unesco participou desse esforço, né. Muitas outras escolas para cegos e associações de cegos foram surgindo em todo o mundo. No Brasil, a primeira instituição especializada foi o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado em 1854. Hoje se chama Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Bom, atualmente, tanto quanto o sistema Braille, a informática ela atua fortemente na educação de pessoas cegas, pois os programas leitores de tela permitem a leitura e escrita para os cegos, que dessa forma podem utilizar editores de texto para fazer trabalhos, ter acesso à internet, fazer pesquisas e trocar informações com todo mundo de conhecimento disponível na web. Então, hoje a gente vê bastante recurso, né, para as pessoas com a deficiência visual. Inclusive, tem um canal no YouTube que eu assisto, eu sempre vejo um menino comentando, e ele fala que ele é cego, e ele usa um programa que faz essa leitura para ele, né, que faz com que ele tenha acesso e que escreve para ele, digita o texto para ele. É muito legal. Então, hoje a gente tem vários instrumentos, né, tecnológicos que podem auxiliar essas pessoas com deficiência. Bom, uma pessoa com deficiência visual pode, além disso, escanear o livro e posteriormente lê-lo com seu programa de leitura, que pode falar o que está na tela, se acompanhado de um sintetizador de voz, ou dispor em braille se acompanhado de um monitor braille. As ajudas técnicas disponíveis estão cada vez mais avançadas nesse sentido, além de que a sociedade, através das leis, começa a ajustar as informações para que essas se tornem mais acessíveis. Bom, gente, então a gente vê um grande aumento, né, dessas possibilidades, né, mas... e os desafios? Os desafios que o surdo... Perdão, gente, estou misturando. Os desafios que os deficientes visuais têm, gente, também, assim, além de melhorar com a parte da tecnologia, ainda a gente vê muitos aspectos que não foram melhorados, como, por exemplo, o guia tátil no chão para uma pessoa com deficiência visual ir na padaria e em qualquer lugar, sem precisar de auxílio de alguém. E também tem a lei, né, sobre a deficiência visual, que é a Lei 10.098, né, que estabelece normas e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência visual. Então, mas a gente ainda vê, apesar dessa lei, né, estar em vigor desde 2000, a gente não vê com tanta frequência, esses, né, esses aspectos, né, tipo,
Poxa, cadê o guia tátil? Cadê as coisas escritas em braille, né, nos comércios, nos locais, o semáforo? Apesar que aqui na minha cidade é pequena, não tem semáforo, porque no semáforo tem que ter um som, né? O semáforo tem que ter um som. Inclusive, na reportagem que eu falei pra vocês, aparece a pessoa que tem deficiência visual tentando atravessar a rua e o sinal, né, o semáforo, ele é sonoro. Então, isso é muito interessante. Aqui, que é a cidade pequena, poxa, eu nunca vi aqui na minha cidade alguém que tenha deficiência visual. Mas, deve ter, né? Mas, e se essa pessoa com deficiência visual, ela queira ir ali no mercado, numa padaria, será que ela vai conseguir ir sozinha? Então, foi o que a gente falou na primeira aula. Poxa, a gente fala de inclusão, mas será que a sociedade está preparada para a inclusão? Então, são esses os desafios. E na escola? Será que tem os materiais preparados? Será que os professores vão saber como trabalhar com esse aluno com deficiência visual? Será que a escola é adaptada para essa pessoa com deficiência visual? Tem o guia tátil, tem as coisas escritas em braille, tem os materiais escritos em braille. Será que tem um sistema braille incluído nesses materiais, nesses recursos? Então, esses são os desafios, sabe? Falta preparação dos professores, falta preparação da sociedade, falta preparação do ambiente ao todo, tanto na escola quanto nas ruas. Então, a gente vê muita, né? A gente vê muito os desafios que eles enfrentam, tanto os surdos quanto os deficientes visuais. E eu vou deixar pra vocês o videozinho, que é a reportagem, e eu espero que vocês gostem e entendem. Eu achei muito interessante. Abrange assim um pouco sobre o que eu falei aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, caso haja alguma dúvida, fica aqui. E também tem a lei, gente. Eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui devido ao tempo, porque já deu 26 minutos. Mas é a lei 10.436 sobre os surdos, sobre as libras. E a lei 10.098 de 2000, que é sobre as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência, tá bom? Essas são as leis e eu quero que vocês pesquisem para que vocês fiquem mais ainda por dentro desse assunto, tá bom? E então eu vou deixar o videozinho aqui pra vocês, espero que vocês gostem e caso haja alguma dúvida, vocês podem me chamar. Muito obrigada, viu? Andar de ônibus, caminhar livremente pela rua, ir à escola. Tarefas do dia a dia que nem sempre são tão simples como deveriam. Para ir ao Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, o Paulo não tem dificuldade. Conta com o sinal sonoro e o piso tátil. Facilidades que não são encontradas na maioria das escolas frequentadas por cegos. É o primeiro obstáculo para o acesso à educação. Infelizmente as pessoas falam de inclusão, mas a inclusão ela infelizmente está no papel. Você lembra de algum episódio assim que mais te marcou, que você teve uma dificuldade muito grande numa matéria? Que mais me deixou assim impressionado é que a professora começou a explicar a matéria e apontou para o quadro, perguntou se eu estava vendo. Eu falei, não, professor, eu sou cego. Aí ela, caramba, esqueci, Paulo, que você é cego. Nesta escola, Paulo foi alfabetizado em braille. Daqui seguiu para o ensino regular, para a faculdade e hoje volta ao centro especial onde se prepara para fazer concurso. Ele conta com professores que fazem a leitura dos conteúdos que não estão disponíveis em braille. A grande realidade é que muitas escolas, o professor não sabe braille, não sabe soroban. Então como é que vai trabalhar com aluno deficiente visual sem saber essas duas áreas de suma importância para ele? Para passar um dever, para corrigir, enfim. Então, eu vejo que o grande desafio, o grande objetivo é capacitar esses professores do ensino regular para que essas escolas se tornem efetivamente inclusivas. Na biblioteca, voluntários ajudam os estudantes com o reforço escolar. Clima desértico, anota aí. Eu, como sou aposentado, então eu tenho mais tempo para doar para a comunidade através dessa atividade aqui no Clube do Ledor.
O Centro Especial de Deficientes Visuais ajuda os alunos a fazerem as atividades do cotidiano e a seguirem os estudos na escola que quiserem. É a busca pela chamada inclusão, uma busca determinada por lei. Há uma perspectiva de que se constrói um direito, né, a partir da condição, da consciência de que esse direito precisa ser atendido em qualquer circunstância. E aí, claro, as normativas ajudam, porque naquilo em que o direito não é efetivamente, vamos dizer, naturalmente atendido, a lei vem para obrigar e colocar as coisas devidamente no lugar. Para os estudantes com deficiência auditiva, a questão da inclusão é complexa. Maicon já estudou em uma escola regular, numa sala com intérprete de Libras. Bom, quando eu estava no 3º ano, na escola onde eu estudava, lá no Gama, na cidade do Gama, lá os professores eram todos ouvintes, viravam para o quadro, escreviam, conversavam no quadro e eu surdo não ouvia nada. E não entendia muitas coisas por conta da barreira de comunicação. O professor chamava alguns alunos, não podia, me chamava, não podia responder. As pessoas conversavam e ficavam angustiadas. Aqui na escola bilíngue é muito melhor, porque aqui tem amigos, aprendo melhor, porque aqui a primeira língua é Libras. Hoje estuda na única escola bilíngue de Libras e português do Distrito Federal. Aqui, metade dos alunos são surdos e todas as aulas são em Libras. A gente prioriza a educação do surdo. E como a língua materna do surdo é a língua de sinais, então em sala de aula o professor vai utilizar a língua de sinais. E o aluno que aqui estiver vai ter que aprender essa língua para adquirir os conteúdos. Qualquer um pode se matricular nesta escola. Os estudantes ouvintes, normalmente, buscam o ensino em Libras porque precisam da língua de sinais no dia a dia. Laísa é filha de pais surdos. Eu gosto da Libra porque eu consigo comunicar com meu pai e com a minha mãe também.